Bem, nós vimos nas últimas aulas, estudando principalmente o período joanino, que a família real teve que vir para o Brasil devido às guerras napoleônicas. E vimos o processo, da vinda da família real e as primeiras mudanças provocadas por essa família aqui no Brasil, que era colônia, e falamos a respeito principalmente do fenômeno de inversão, onde a colônia se transforma em metrópole. E estudamos então o período de 1808 até praticamente 1815. Começa a ocorrer então na Europa mudanças, principalmente com o fim das guerras napoleônicas. Nós vimos em outros capítulos que Napoleão perde o conflito e as nações vencedoras tentam reorganizar o mapa europeu e para isso então eles constroem e executam um congresso localizado na Áustria, na sua capital Viena. Daí o nome Congresso de Viena, que está sendo representado aqui nessa charge. Se você pegar aqui essa charge de modo geral, está te mostrando as nações que participam desse congresso. Então tem o da Prússia, você tem a Rússia, você tem a Suécia, a Itália, aqui representada por Nápoles, que era uma cidade-estado, e principalmente o Napoleão, que está perdendo então o conflito. E aqui por baixo, você perceber, tem o rei francês Luís XVIII, neto do rei decapitado, que iria então poder governar no lugar de Napoleão quando foi vencido. Então o Congresso de Viena, que está aqui representado, ele está reorganizando o mapa europeu para que as nações, de modo geral, europeias, repatriem aquilo que foi tirado dela, principalmente os territórios, e também reorganize o mapa europeu. Por isso, nós tratamos sempre o Congresso de Viena como uma restauração, um processo de legitimação e de conserto. Professor, o que quer dizer isso? Então, nós temos um equilíbrio, um conserto entre as nações iriam defender seus interesses, aqui as nações absolutistas, as forças reacionárias que estavam tentando voltar ao passado e permanecer nele, tentando remodelar o mapa como era antigamente, então daí o nome reacionário, não é conservador, nós já fizemos essa distinção entre reacionário e conservadores, eles eram reacionários, então as forças reacionárias tentavam barrar a revolução de modo geral. E aí, eles tentavam trazer de volta à tona, então, os antigos reis tirados do poder. Daí, legitimar e restaurar. Restaurar e reconhecer que as antigas monarquias que foram destruídas e tiradas por Napoleão teriam o direito de repatriar os seus territórios. E aqui, então, você vê o mapa europeu no período do Congresso de Viena e os territórios sendo anexados e divididos entre as potências vitoriosas. É importante entender que é instaurado um equilíbrio aqui e esse equilíbrio só é detonado com a Primeira Guerra Mundial. Então, perceba que as raízes da Primeira Guerra Mundial estão sendo lançadas aqui. As bases dela estão sendo tratadas aqui. Por quê? Porque o liberalismo está se espalhando pelo mundo, nós vimos isso. Estão surgindo novas forças de sentimento, que é o nacionalismo. Esse pessoal que resistiu à invasão napoleônica criou esse sentimento nacionalista. Então requer muitas nações pequenas estão sendo absorvidas aqui que querem independência. Então começa uma luta contra as nações que dominam, E então há um abalo físico. E perceba nesse mapa aqui que tem duas nações que não estão formadas ainda, que é a Itália e a Alemanha, que serão as potências que irão surgir. Potência não, a Alemanha é potência, a Itália não, mas é esse novo país, a Alemanha, que irá surgir, que vai desafiar o poder britânico no futuro, levando à Primeira Guerra. Mas isso não é o assunto dessa aula. Então, o que acontece então? Em 1815, é necessário Portugal participar do Congresso. Só que Portugal não estava em Portugal, estava no Brasil. Então o rei português toma uma medida que decreta a independência do Brasil. Ele eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal para poder participar desse Congresso. Então, quando o Brasil se torna parte de Portugal, ele já é independente, já não é mais colônia. Beleza? E aí Portugal participa do Congresso de Viena, mas a atacada final para a independência do Brasil acontece em 1820,
quando há uma revolução liberal em Portugal, olha aí, né, os resquícios do liberalismo, e as cortes portuguesas queriam que a família real voltasse para Portugal e decretassem que o Brasil fosse recolonizado, que o Brasil voltasse a ser uma colônia. E o pessoal que aqui estava não aceitava isso, não queria mais, né, pertencer a Portugal. Foi então que Dom João tem a ideia. Dom João VI voltaria para Portugal para não perder o trono e deixaria o filho Dom Pedro I aqui cumprindo as ordens deles, né? Se eu tenho que deixar o Brasil livre, que eu deixe na mão de um dos meus parentes, né, de um dos meus familiares. Então, o Dom Pedro fica aqui, Dom João VI volta para Portugal e começa a pressionar o Brasil a cumprir ordens da coroa portuguesa. E aqui se organizam, então, grupos, né, pseudo-grupos políticos que desejavam a independência do Brasil. E quem são esses grupos, então, que estão se formando agora? Então, nós vamos ter aqui 3 grupos políticos. Qual que é a grande questão aqui? Eles começam a se organizar em torno da figura de Dom Pedro, né? E principalmente sabendo que ia ocorrer a independência, eles desejavam a independência, e esses grupos políticos então, não queriam mais fazer parte de Portugal. Entretanto, continha um grande perigo e um problema. Havia ocorrido neste momento a emancipação do Haiti. E o Haiti, por ser uma emancipação negra, causou um alvoroço no Brasil, principalmente entre os escravos e ex-escravos negros brasileiros. Era comum aqui no Nordeste, em algumas áreas mais revolucionárias brasileiras, trovas, né, músicas de exaltação ao feito dos negros no Haiti. As elites ficaram muito preocupadas com esse efeito Haiti na sociedade brasileira, lembrando que 95% da população era negra. Olha o problema, então, para a elite branca, que era apenas de 5%. Então, essa elite branca, que era dividida em 3 grupos, aqui estão representados 3 grupos, o Partido Brasileiro Liberal, conservador, era um liberal, Partido Brasileiro muito tranquilo. Esse liberal conservador, ele não queria preservar algumas coisas do passado, mas não queriam grandes mudanças na sociedade. Então, se você pegar, quem fazia parte dele? Proprietários rurais, né, burocratas, pessoas presentes no governo, membros do judiciário, juízes, etc. Tal, queriam a monarquia constitucional, né, eles queriam ter o poder nas mãos dele, queriam ter um rei, mas com poder nas mãos, esse rei seria o Dom Pedro I, né? Esse poder seria limitado por uma Constituição, e aí também ter muitas autonomias dentro do país, beleza? Que as províncias brasileiras, os grandes estados brasileiros, eles tivessem, então, uma certa autonomia, um federalismo, né? Como se fosse. Então, entenda, né? Isso é muito interessante. Mas sempre mantendo uma unidade brasileira, beleza? Tinha o Partido Português, que queria o absolutismo, partidários de Dom Pedro, militares portugueses, que eram a favor, muitas vezes, da recolonização do Brasil, né? Mas apoiavam as coisas, mas também desejavam um país só deles, tá? E eram também favoráveis à centralização excessiva do poder. E aqueles que eram ditos mais radicais, né? Os liberais radicais brasileiros, que eram chamados de exaltados, radicais, etc. tal, que eram a classe média brasileira, tipo uma burguesia, né? Queria república, federalismo, mudanças sociais e até alguns a abolição da escravidão. Óbvio que tinha alguns que não contam, mas a maioria era favorável à abolição da escravidão. Todas queriam a unidade territorial, todas queriam manter a escravidão, apenas alguns radicais não queriam, né? E aqui surgiu um conflito entre eles, né? Que vai perpassar, que vai continuar em todo o Império Brasileiro, que vai estourar principalmente nas regências, vamos estudar lá para frente, que é a briga entre a autonomia e a centralização do poder político. Olha que engraçado, né? Como eram apenas 5%, essas elites abandonam as suas diferenças que tinham, se unem em torno da figura de Dom Pedro para evitar uma revolução negra no Brasil. Lembrando, quando eu falo assim, mas a população não participou. Que população? A negra? A população aqui são esses 5%, né, branca. A população negra, a maioria escravo e ex-escravos, que é 95%, né, 90% da sociedade, não vai participar, porque era escravo, né? Então,
temos que fazer uma análise mais profunda. Então, o medo dessas elites, né? Quando eu falo elites aqui, é grupos que têm um poder político, não que têm dinheiro. Tá? Elites é grupo que tem o poder político, eles se unem na figura de Dom Pedro para evitar essa revolução negra no Brasil. Assim, então, né, esses partidos, brasileiro, português e liberal radical, né, o brasileiro é o liberal conservador, e eles se unem, então, para essa independência, como foi dito agora. Obviamente vai ter guerra, obviamente tem conflitos, né, aqui nós estamos fazendo um resumo geral do que foi feito. Há figuras legais importantes que participam desse processo, inclusive o Dom Pedro, o José Bonifácio, né? Tem a nossa mulher que luta na independência, que é a Maria Quitéria. Então você tem várias pessoas aqui que são exemplos nessa luta. Há conflito sim, tá? Não é uma luta pacífica. Há um pagamento pelo reconhecimento da independência do Brasil. O Brasil consegue se tornar independente, né, de Portugal. O primeiro país a reconhecer a independência é Estados Unidos, depois Portugal, junto com a Inglaterra, mediante um pagamento. Então há uma luta sim, né, apesar das pessoas quererem dizer que não há um processo. E há várias visões dessa independência, que ela é um produto inglês, que realmente há uma luta, né? A questão da participação negra, se não há ou há participação negra, mas isso agora não vem ao caso. Entretanto, vamos fazer a análise de um quadro em particular, que é esse quadro aqui, do Monroe, né, que é um francês, e aqui é interessante o olhar de uma pessoa de fora, que não pertence ao nosso país, exaltando a independência, né, que foi pago para fazer isso. Então a pintura Independência ou Morte, né, a pintura de Monroe, está lá, e ela tem algumas características interessantes. Primeiro, a figura de Dom Pedro, olha só, estou olhando para a tela aqui, tá? Por isso que eu... Então, olha que interessante. Primeira coisa interessante dessa tela, não tem nenhum negro. Tá? Não tem nenhum negro da participação. Né? O Dom Pedro feliz ao centro como líder, né, que luta, ele é o exemplo de luta dessa independência. As roupas que tem aqui, se você perceber, são roupas espanholas, não é muito a ver com Portugal. Então você vê o olhar, né, do francês ao pintar. União e harmonia, felicidade, as pessoas se inspirando nele. Né? Olha pra você ver. Uma gafe aqui, aqui o autor do site mostra isso aqui, né? Coqueiros, né, no fundo, sendo que a região que Dom Pedro estava não tinha coqueiros, então uma gafe, um erro, né? Aqui para você olhar, que eu acabei de falar, né? Essa forma de vestimenta que não era típica do brasileiro, mas interessante, né? Uma pessoa ajoelhada orando a Dom Pedro como se ele fosse assim um herói da pátria, né? Um momento épico, um momento único. E a menina olha para a gente, olha, chamando a gente para esse momento, que é muito legal. Né? Aqui, ó, as pessoas assistem o episódio, né, acenando, caminhando feliz, transmitindo uma ideia de felicidade, abraços, né, como se fosse um jogo de futebol mesmo. Olha para você ver, como se tivesse saído um gol. Né? Então você tem um quadro pintado por um francês que tem uma característica interessante, como tem outros, né? Independência ou Morte, né? O quadro Independência ou Morte, por exemplo, que é interessante, já mostra a não participação popular do movimento, o povo à parte do quadro, e o Dom Pedro no centro com os dragões de independência lutando, que é um outro quadro ótimo de ser analisado. Mas a partir deste conflito, então, né, na figura de Dom Pedro, descumprindo as ordens portuguesas e com apoio de parte do Brasil, e lutando, houve uma guerra civil das províncias que não queriam a independência e as províncias que queriam independência. Dom Pedro, com mercenários britânicos contratados, então consegue essa independência e assim o Brasil se torna uma nação. A nação, a única na América a adotar a monarquia absolutista e de manter a unidade territorial. Então as elites, essa união das elites permitiram essa manutenção desse tamanho territorial que não aconteceu na América Latina, que nós veremos depois, que ela se fragmentou em mini países, porque as elites brigaram entre elas. Beleza? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula.